Boa noite. Lula demite Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, após denúncias de assédio sexual. Você vai ver também. Lula demite Silvio Almeida após denúncia de assédio sexual. Tudo isso e mais agora no meu canal. O presidente Lula demitiu, na noite desta sexta-feira, 6 de setembro, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, após denúncias de assédio sexual. A denúncia veio a público na quinta-feira, 5 de setembro, em uma reportagem do site Metrópolis. Logo depois, a organização Me Too Brasil publicou uma nota confirmando que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida e que, abre aspas, como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa. Fecha aspas. Ainda na quinta-feira, 6 de setembro, Silvio Almeida negou as acusações. Primeiro, por uma nota e depois em um vídeo. Abre aspas, eu quero em primeiro lugar repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor e do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade. Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com minha luta. Fecha aspas. Pouco depois, o Ministério dos Direitos Humanos divulgou uma nota afirmando que a organização responsável pela divulgação das supostas denúncias possui histórico relacional controverso e que, segundo o Ministério, a Me Too esteve em negociação em 2023 com as então gestoras da Coordenação Geral do Disque 100, solicitando mudanças indevidas no formato da licitação sobre o serviço. A organização disse que a nota publicada pelo Ministério desvia o foco da grave denúncia e que esse tipo de reação é comumente adotada por acusados de assédio que recorrem a campanhas de desmoralização das vítimas, buscando desqualificá-las na tentativa de desviar o foco e atacar o mensageiro, e que a organização não participa de processos licitatórios, não recebe e nunca recebeu nenhum tipo de verba pública. As reações sobre o caso seguiram noite adentro. Às 11 horas da noite, a Presidência da República divulgou uma nota dizendo que Silvio Almeida tinha sido chamado para, abre aspas, prestar esclarecimentos ao Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas pela imprensa contra ele, fecha aspas. Pouco depois, a primeira-dama Janja da Silva
postou em uma rede social uma foto dela com a ministra Aniele, sem texto. Na manhã desta sexta-feira, 6 de setembro, Silvio Almeida entrou com pedido de interpelação judicial contra a Me Too, cobrando esclarecimentos sobre a denúncia. Os advogados dele divulgaram uma outra nota, afirmando que o ministro não realizará qualquer ação de silenciamento e invisibilização de vítimas de violência. Tampouco irá se desincumbir dos compromissos assumidos por toda a vida de defesa irrestrita aos direitos humanos. No Palácio do Planalto, a Comissão de Ética da Presidência convocou reunião extraordinária e deu prazo de 10 dias para Silvio Almeida apresentar defesa. A Polícia Federal também está investigando as denúncias. O Ministério das Mulheres cobrou rapidez nas investigações. O presidente Lula passou a manhã em Goiânia e falou sobre a denúncia em entrevista à radiodifusora Goiânia. Abre aspas, alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte, o bom senso aqui é que a gente permita o direito à defesa. Não vai ser possível a continuidade no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso. A defesa das mulheres, a defesa, inclusive, dos direitos humanos com alguém que esteja sendo acusado de assédio. Fecha aspas. Entre as vítimas de Silvio Almeida, nas denúncias de assédio sexual, estaria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela também foi ouvida pelos ministros da CGU, AGU e das Mulheres no Palácio do Planalto. Ela ainda não fez declaração pública. À tarde, o presidente Lula se reuniu com os ministros da Controladoria, Advocacia, Mulheres e Gestão, ouviu os relatos e depois conversou com Silvio Almeida e decidiu demiti-lo. A decisão foi publicada em uma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O documento diz que, abre aspas, diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, o presidente Lula decidiu pela demissão dele. Fecha aspas. Que, abre aspas, o presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. Fecha aspas. E que, abre aspas, o governo federal reitera o compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada. Fecha aspas. Eu termino por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.